Olá, sejam bem-vindos a mais uma Esquina da Cultura, comigo, Marta Correa, toda terça-feira às 13 horas, pelo nosso site BCC TV, ou melhor, bcctelevision.com.br. Acesse nossa programação. Sejam bem-vindos. E bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, estamos para o mundo e estamos aqui nesse planeta tão maravilhoso, não é mesmo? Vamos para mais uma Esquina da Cultura, para mais um encontro nesta esquina. Hoje temos pauta de teatro, né? O teatro que a galera sempre está presente aqui no Esquina da Cultura. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o ator, diretor Donizete Mazonas, e que também é dançarino. Seja bem-vindo, Donizete, tudo bem? Tudo bem, você, Marta? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. E que veio falar sobre o espetáculo, mas antes de falar sobre o espetáculo, que vai estrear, aliás, já estreou, mas agora eles vão estar aí em outro teatro. Eu queria, Donizete, que você contasse para os nossos telespectadores aí, nossos internautas, como você se tornou um ator, um dançarino e um diretor. O teatro te chamou ou tem alguém na família que já trabalha com isso? Como que aconteceu? Ah, sim. Na verdade, eu sou do interior do Paraná, bem interiorzão mesmo. E o meu pai, ele era artista de sertanejo, de música, ele era cantor. Ele cantava nos circos e rádios na época, né? Era comum. E ele chegou a fazer dramas também, dramas circenses. Eu acho que foi a partir daí, desse interesse do meu pai pelas artes. O meu irmão também é artista, ele é músico, poeta, ator, diretor. E eu também me enveredei por esse caminho. Daí quando eu pude, eu vim para São Paulo, vim para Campinas, fiz Unicamp, né? Fiz Faculdade de Artes Cênicas. Ok. E depois disso eu vim para São Paulo. Mas antes de vir para Campinas, eu fiz teatro amador no Paraná, lá na minha cidade. A minha cidade se chama Goiôerê. Goiôerê é o nome indígena. Nossa, que maravilha. Que significa águas claras que correm pelos campos. Olha só. Um belo nome, né, para uma cidade, né? Belo nome. Goiôerê é meio... Geralmente é difícil dizer. Mas a gente fez teatro amador lá durante muitos anos. Então, desde 82 eu faço teatro. Então, faz bastante tempo. Você é um artista, um homem que sobrevive do teatro, então, que vive disso. Sobrevivo do teatro há muitos anos. É quase um milagre sobreviver de arte. Mas, enfim, eu acho que a vida me proporcionou isso, de ter esse privilégio de sobreviver de arte. E eu trabalho com dança, com teatro, faço séries também de TV, né? Cinema. Então tem um campo aí bastante grande. Se precisar, eu dou aula de teatro também. Não curto muito dar aula, mas tenho bastante conhecimento para isso. Tá, você também tem algum curso montado, né, para ministrar essas aulas? Não. Na verdade, as pessoas sempre me perguntam: você não dá aula de teatro, de atuação? Que eu adoro. Eu sou muito ligado em atuação. Eu adoro ver os atores. Eu adoro. O trabalho do ator é uma coisa que me instiga muito, desde sempre. Aliás, quando eu comecei a fazer teatro, eu pensava que eu ia ser um diretor de teatro. Mas aí comecei, como a Unicamp era uma faculdade para atores, então eu tive que me dedicar a esse papel de ator. E depois da Unicamp, que eu saí da Unicamp em 95, em 98 eu entrei no Centro de Pesquisa de Teatro, CPT. o CPT, que foi Dado por o grande Antônio Cílio.
Grande Antunes. Eu fiquei no CPT 5 anos lá. E lá é um lugar onde nos melhores, né, espaços para você trabalhar a atuação. O Antunes, além de um dos maiores diretores do mundo, eu diria, ele é um dos caras que mais entende da arte da atuação. Então, eu fiquei 5 anos lá aprendendo um pouco com o Antunes. E me interesso Maravilha. muito pela atuação. Você deve ter encontrado alguns professores meus, Sérgio Ferrara. Sérgio Ferrara, conheço o Sérgio, mas nunca trabalhei com o Sérgio, infelizmente. Tive Ferrara. aulas com o Sérgio Ótimo. na Escola de Atores Wolf Maia. Enfim, e você também fundou a Companhia da Mentira. Ela existe ainda? Não, a Companhia da Mentira, depois que eu fiquei, eu fiquei no CPT 5 anos. Depois que eu saí do CPT, eu e mais uns atores que trabalhávamos juntos lá, resolvemos fundar uma companhia. Foi aí que a gente criou a Companhia da Mentira. Era formada estritamente por atores, mas eu dirigia os espetáculos. A gente fez 3 espetáculos. Então, ela foi fundada logo depois da minha saída do CPT. E a gente fez trabalhos muito, muito bons. O primeiro trabalho que a gente fez foi o primeiro trabalho também do Lourenço Mutarelli, um quadrinista paulista, um dos melhores quadrinistas de São Paulo, do Brasil, talvez. O Lourenço escreveu uma peça para a gente, porque a gente se interessou pelos quadrinhos dele, queria fazer um trabalho a partir dos quadrinhos. E aí a gente contactou ele na época e ele disse: eu gostaria de escrever um texto para vocês. E ele escreveu um texto que fez muito sucesso, ele foi indicado ao Prêmio Shell, inclusive, e o texto se chama O que você foi quando era criança. Era um texto muito divertido, um humor bastante ácido, como é o humor do Lourenço. E fez muito sucesso essa peça. E você também criou o núcleo Entretanto, no ano de 2007, né? Com Sim, o Wellington Duarte. Né? Sim, o Wellington é bailarino. Esse núcleo ainda existe, vocês estão atuando. Sim, esse núcleo existe, está bastante atuante. Esse núcleo ele é mais ligado à parte da dança, né? O Wellington é bailarino então a gente tem um trabalho voltado mais para a dança com o núcleo, entretanto, né? Onde eu atuo, também dirijo trabalhos com o Wellington. É um núcleo criado por mim e pelo Wellington Duarte, que é um bailarino e coreógrafo. E os trabalhos realizados pelo núcleo estão estritamente ligados à dança, à performance. Estreamos um trabalho no final do ano passado que eu dirigi, o Elton atuava, ele mais um outro músico, chamado Posição Amorosa, um trabalho meio performático, a partir da obra de um artista visual chamado Udnilson Júnior, chama Posição Amorosa. Ele tem uma obra chamada Posição Amorosa, e a gente resolveu fazer um trabalho a partir dessa obra. O Ednilson, ele foi um artista muito importante da década de 80 paulista. Ele trabalhava com arte xerox, arte postal. Ele foi bastante ativista nas questões de gênero, né? Ele era homossexual. Então, o trabalho tem essa temática, né? Essa questão LGBTQIA+. Maravilha. E você está com um espetáculo com os bolsos cheios de pão, onde você atua e você dirige também ou não? Não, esse trabalho com os bolsos cheios de pão é um projeto que é meu, do Edgar Castro, que é o outro ator, e do Vinícius Torres Machado, que é o diretor. A gente se juntou, a gente fez um trabalho juntos na Companhia Livre, que é uma companhia de teatro aqui de São Paulo, há 2 anos, 3 anos atrás, e depois desse projeto que a gente desenvolveu na Companhia Livre, a gente
ficou com desejo de fazer um projeto juntos, eu e Edgar atuando e o Vinícius, o Vina, dirigindo. E foi aí que eu apresentei esse texto, com os bolsos cheios de pão, que eu já conhecia ele desde a época do CPT. De quem é o texto? O texto é de um autor romeno, que se chama Matei Wisniewski. O Matei Wisniewski, ele é romeno, mas ele é naturalizado francês, ele é radicado na França há muitos anos. E ele escreve em francês, inclusive. Esse Maravilha. texto é um texto da década de 80, mais ou menos. Tá, e o texto conta a história de dois homens, o homem de bengala e o homem de chapéu, né? Isso. Conta para gente, então, do que se trata o espetáculo, porque tem a partir de uma situação triste. Conta aí. Sim. É uma situação bastante triste, mas o texto dele é muito, muito bem humorado, um humor bastante ácido, bastante... a situação é uma situação simples, na verdade. Tem dois homens, o homem de chapéu e o homem de bengala, que se encontram diante de um poço abandonado, onde foi jogado um cachorro. Tem um cachorro no fundo do poço. E eles passam a peça inteira tentando encontrar saídas e soluções e meios para tirar esse cachorro, tecendo conjecturas de quem poderia ter jogado, quem poderia ter feito uma coisa tão cruel Né? dessas, e passam o tempo inteiro tentando encontrar soluções, tentando achar caminhos para tirar esse cachorro, sem, contudo, conseguir tirá-los. Eles se perdem nas elucubrações, nas opiniões e nas possibilidades de quem seria esse cachorro, quem teria feito isso, e não fazem uma ação a mais simples, que é tirar o cachorro do fundo do poço. Basicamente, a história é essa, uma situação bastante simples. E é interessante dizer que essa situação, o Wisniewski, quando ele era universitário ainda na Romênia, ele estava indo para a universidade e ouviu um cachorro latindo, ele estava andando por uma estrada, e aí ele foi e percebeu que o cachorro estava dentro de um poço. Tinha um cachorro jogado dentro de um poço. Mas como ele estava muito atrasado para ir para a escola, ele deixou o cachorro lá, mas ficou com aquela coisa na cabeça, por que ele não foi lá e tirou o cachorro, fazer alguma coisa para salvar o cachorro. Voltou, quando ele estava voltando para casa, o cachorro já tinha sido salvo. Ainda bem. Ainda bem, né? Todo mundo torcendo para isso, né? E aí também há uma relação do espetáculo e dessa situação com o governo autoritário da Romênia, é isso? Isso, porque, na verdade, depois ele escreveu... Essa história aconteceu depois de muitos anos, essa história veio para ele, e ele, de alguma maneira, ele compreendeu que essa história lhe dizia muito respeito, não só por ele ter vivenciado, mas servia perfeitamente como uma metáfora para as questões que eles estavam vivendo na Romênia na época, de um governo ditatorial, e, segundo ele próprio, esse cachorro era uma metáfora, era como se fosse o povo romeno, ele mesmo, no fundo de um poço, esperando que alguém o salvasse, tirasse desse poço, desse buraco, né? Que maravilha. Sim. Na verdade, ele tem esse viés bastante político nesse sentido. E hoje é interessante pensar que hoje, depois montar esse texto hoje, ele ganha uma força muito grande, porque a gente está vivendo um retorno aí dos governos autoritários no mundo, não só no Brasil, né? Mas uns governos bastante autoritários de extrema direita, enfim, que a gente sabe muito bem o que é isso, e o texto ganha uma potência muito
muito grande hoje. É como se a gente também hoje estivesse nesse poço junto com esse cachorro, dizendo o que a gente faz, sabe, para tirar esse cachorro do poço, que somos nós mesmos, que é esse país, enfim. O texto ganha uma contundência hoje muito maior. Com Talvez. certeza, com certeza. Muito bom. Eu vou chamar um comercial rapidinho, vocês fiquem aí, e eu volto já já com o segundo bloco do Esquina da Cultura. Até já. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com o ator, dançarino e diretor Donizete Amazonas, que está nos contando sobre o espetáculo Com os Bolsos Cheios de Pão, né? Não é isso? Hein, Marcelo? Hein, Donizete? Sim, com os bolsos cheios de pão. Eu queria que a produção mostrasse algumas fotos do espetáculo para que vocês fiquem mais com vontade ainda de prestigiar o espetáculo. Vamos ver, Donizete? Vamos. Vamos lá, você pode comentar. Aí vocês também usam aí uma iluminação e um figurino muito simples, né? E uma cenografia muito simples, é isso? A cenografia é muito simples. Aí vocês estão vendo um ponto de vista do alto, né? A cenografia é, na verdade, um cilindro de metal de 1,5 metro de diâmetro. Então, a gente fica em cima desse cilindro durante toda a peça. É como se esse cilindro fosse um poço invertido, entendeu? Que maravilha! A gente olhando para baixo, e é como se o cachorro estivesse lá embaixo. É muito simples a cenografia, porém ela é extremamente eficiente, e esse fato dela ser apenas um cilindro é como também se a gente elevasse o palco e reduzisse ele ao extremo. E aí esse lugar da ação dos atores, minha e do Edgar, esse é o Edgar Castro, grande ator, ela fica totalmente concentrada e gera para a gente aí uns desafios de trabalhar nessa altura de 1,5 metro, nesse 1,5 metro de circunferência, e dar conta desse texto, que é um texto também bastante muito bem estruturado, uma dramaturgia muito bem escrita, assim. Muito interessante esse cilindro, né? Vocês ficam ali no alto o tempo todo, e muito, muito bacana. Exige de vocês também muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Eu sempre penso, será que um dia eu vou cair desse cilindro? E você faz o Homem de Chapéu, né? Eu faço o Homem de Bengala. Chapéus. Me conta um pouquinho só, sem dar muito spoiler, mas por que existe o Homem de Bengala e o de Chapéu? Por que esses personagens, esses nomes? Eles são figuras que estão muito relacionadas com esses duplos, né, dos palhaços, né, sabe, o Gordo Magro, o Chaplin. Ele tá bastante referenciado a essas duas figuras. O Chapéu e Bengala é uma referência muito... o Chaplin usava um chapéu e uma bengala, entendeu? Ele está ligado a esses duplos do teatro
né, do teatro popular, né, bastante conhecido, por exemplo, Don Quixote e Sancho Panza, sempre você pensa em duplos, né? E o Homem de Bengala e o Homem de Chapéu são essas duas figuras, sabe? Os Klaus, duplas de Klaus, o Augusto, né? E, Arlequim, enfim. Ele está bastante ligado a essa corrente de teatro cômico, né? E esse texto especificamente, ele faz uma referência ele está muito ligado a um outro texto da dramaturgia ocidental, que é o Esperando Godot. Tá. Como se essas duas figuras fossem também uma espécie de Vladimir e Estragon, né, do Esperando Godot, que estão ali num eterno ciclo sem conseguir tirar esse cachorro de dentro do poço, sabe? O dia passa e eles não conseguem resolver, e mais um dia vem, mais um dia vem. Talvez eles estejam ali há muito tempo sem conseguir tirar esse cachorro. Entendi. Donizete, eu vou pedir um minuto aí para você aguardar, que eu vou chamar nesse momento o nosso Espiritualidade em Foco, com a nossa sacerdotisa que transforma vidas, Milene Sintra. Vamos para a dica de hoje. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas, e no Espiritualidade em Foco de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Quando nós desenvolvemos a autoestima, nós deixamos de ser refém do medo. Nossa vida para de acontecer num piloto automático de negação, de rejeição. A autoestima é a base da aceitação. Quando você se olha no espelho e vê o belo e gosta do que vê, na verdade você não está falando de autoestima. Tudo isso é muito superficial, porque nós não somos a nossa imagem, nós não somos só o corpo físico, nós somos muito mais do que isso. Nós precisamos desenvolver a nossa aceitação e a nossa espiritualidade. Existem algumas dicas que eu vou lhe dar hoje para favorecer a sua autoestima. Então, cuide da sua alimentação, faça atividade física, limpe os ambientes onde você vive, a sua casa, o seu trabalho. Preocupe-se com este bem-estar também, né? Filtre o seu pensamento, perceba quais são os pensamentos que permeiam o teu dia a dia. Você é mais pessimista? Você é mais otimista? Cuide disso. Filtre estes pensamentos e ordene para que eles comecem a ser mais positivos na maioria das vezes, né? Procure também ter momentos de lazer e boas noites de sono. Trabalhe a sua espiritualidade através da meditação. Espiritualidade não precisa ter cunho religioso. Lembre-se que espiritualidade são caminhos onde você conecta o visível e o invisível. Lembre-se, é extremamente importante trabalhar a sua autoestima. Vai fazer você viver de uma maneira muito melhor e ter mais condições de se sentir uma pessoa feliz. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas. E depois do Espiritualidade em Foco com a nossa Milene Sintra, grande sacerdotisa sábia, né? Que cuida da nossa espiritualidade como ninguém. A gente volta aqui com a Donizete Amazonas. Donizete, vocês estrearam o espetáculo no Sesc Pompeia, foi isso? Exatamente. E depois, agora vocês estão indo para o Teatro Cacilda Becker, né? Com o espetáculo. Exatamente. E vocês vão para o Cacilda de 22 de abril a 15 de maio, né? Isso. E os horários, os dias? Então, a gente vai ser de sexta a domingo, sendo que sexta e sábado é às 21 horas e no domingo é às 19. É importante dizer que é uma temporada gratuita. Olha que bacana.
Exatamente, porque esse trabalho ele foi realizado através de um edital público de cultura, através do Prêmio Zé Renato da Secretaria Municipal de Cultura. Por isso, Ok. essas temporadas, a gente já fez uma temporada também no Teatro Alfredo Mesquita, que é um teatro da prefeitura, e agora vamos para o Teatro Cacilda Becker fazer mais uma temporada gratuita. Mas E, de- estreamos no Sesc Pompeia, em março. e depois do Cacilda, vocês também já têm outro teatro, né? Também vai ser grátis? Também vai ser grátis. Depois a gente vai para uma sede de uma companhia chamada Próxima Companhia, que fica ali na Santa Cecília, na Alameda Campinas. Mas a gente faz um final de semana. A peça, ela recém-estreou, esse projeto nosso, ele é 2019. A gente Uhum. esperou todo esse tempo da pandemia para poder fazê-lo presencialmente, porque não quisemos fazer online. Eu ia te Então, perguntar isso agora. Vocês não fizeram uma versão online do espetáculo, né? não, a gente ganhou um edital em 2019, e daí íamos estrear em 2020, veio a pandemia, a gente ficou segurando o edital, segurando até o limite, né? Uhum. E aí agora a gente conseguiu estrear. A gente ia estrear em fevereiro, mas aí teve a Ok. onda da Omicron, e aí a gente Uhum. adiaram a nossa temporada, e aí a gente estreou em março, finalmente. Mas foi muito bom ter esperado, porque a gente voltou com muita sede para o teatro, o público também. A gente foi muito bem de crítica. Na temporada do Sesc Pompeia, nós fizemos 12 sessões, nós tivemos 5 críticas muito favoráveis. Então, estava todo mundo com vontade de ver, todo mundo com vontade de fazer, os críticos com vontade de escrever, e a peça tem agradado bastante. E é uma peça que eu particularmente gosto muito. Maravilha, Donizete. Mas vocês, o que você, como ator, como diretor, acha desse novo formato online, né, que foi usado muito na pandemia e muitos atores, diretores vão se utilizar deste novo formato, que, claro, não é teatro, né? Seria mais aí para um audiovisual, enfim. Mas é uma forma também de mostrar o trabalho dos atores, dos diretores, e que pode ir para o mundo. Você acha que isso vai ficar ou tende a acabar? Nossa, essa sua questão é dificílima. Porque eu acho que quando veio a pandemia, o que restou para a gente para poder continuar existindo e continuar trabalhando, foi a possibilidade de fazer essas transmissões online. Tivemos que aprender muito, porque não se tratava mais de apenas mostrar um registro da peça, mas filmar a peça para uma outra linguagem, para uma linguagem de vídeo. Porém, sem os recursos necessários para a gente fazer uma filmagem como é uma série, como é um filme. Então, Uhum. a gente fez milagre até, sabe, com os parcos recursos que eu tive. Se você considerar os recursos que se usa para fazer uma peça, para fazer uma série, para fazer um curta-metragem, eles são muito diferentes, porque são linguagens diferentes e equipes diferentes, né? Então, nós tivemos que nos virar, improvisar em cima de uma linguagem bastante complexa para dar conta de para dar conta de continuar trabalhando. Então, eu acho que foi uma experiência necessária, importante, agregou a possibilidade de que outros públicos assistissem a apresentações de teatro, de dança e de música, enfim, trouxe coisas positivas, mas a natureza, para mim, do teatro é a presença Aham. dos atores e do público. O teatro não acontece, o teatro acontece entre essas duas instâncias. O teatro não acontece sozinho. Eu filmar a peça, ele não acontece sozinho, entendeu? É outra linguagem. Ele precisa do público. É entre os atores e o público que acontece o teatro. Não é nem no palco nem na plateia, é entre. Maravilha. Donizete, nós estamos no final do programa. Eu quero agradecer você e parabenizá-lo por todo esse seu trabalho de artista, de ator, de diretor, de dançarino,
e que você possa nos trazer, nos brindar com grandes espetáculos como este, que vai agora para o Cacilda Bé com os bolsos cheios de pão. Que nós aqui do Esquina da Cultura recomendamos, né? E foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que você volte sempre, volte em breve com mais novidades para a gente. Muito obrigada e mais uma vez parabéns. Eu é que agradeço. E estão todas e todos convidados para ver a peça, estreia dia 22. Ok, muito obrigada, forte abraço para você. E eu aproveito para me despedir de vocês que estiveram conosco mais uma vez aqui pela sua PCC TV, PCC Internacional, ou pcctelevision.com.br, com o Esquina da Cultura. Na próxima semana temos mais um encontro, toda terça, às 13 horas. Beijo no coração, boa semana a todos, tchau.